Ô Samuel, Sim, eu já vi gente tentando encaixar contexto moderno no texto bíblico. Por exemplo, se você pegar no TikTok, conhece o TikTok? sim, sim. Tem alguns Felipe, você tá perfis de falando cristãos. muito desse TikTok que tá acontecendo. Acho que ele tá querendo virar influencer e TikToker. Só pode. Todo episódio ele Dá um, menciona o TikTok. dá um bom dinheiro. Mas tem alguns perfis de cristãos no TikTok e tem alguns episódios que eles fazem lá, coisas que a ciência provou que estão na Bíblia. Aí os caras vão citar é, com umas coisas absurdas, tipo Hebreus 11, versículo 3, fala de física quântica, porque diz que as coisas que se veem foram feitas por aquelas que não se veem. E tem todos esses exageros, e eu inclusive sei a origem deles, só não vou falar para não gerar discórdia, mas tem toda essa questão de ficar tentando colocar o nosso contexto atual num texto que não foi escrito agora. Uhum. E a gente tenta, essas pessoas tentam colocar um contexto atual na Bíblia ao invés de trazer a Bíblia para a gente. E antes da gente trazer a Bíblia para o nosso contexto, para a gente entender como é que a gente aplica algumas mensagens dele, a gente tem que entender o que está escrito. Para entender o que está escrito, a gente tem que entender se esse contexto cultural em que a Bíblia foi escrita afetou o pensamento, a forma de pensar dos autores. Porque por mais que a gente queira, por mais que muita gente queira acreditar que Deus escreveu a Bíblia, a verdade é que Deus inspirou a Bíblia, mas quem escreveu foram autores humanos. E eu queria saber, Samuel, você concorda que o contexto influenciou essa forma de pensar dos autores? Aham. Eu acho que é inevitável a gente acreditar que o contexto de fato influencia, né? Tanto do ponto de vista cultural maior, digamos assim, né? De onde essas pessoas que receberam a revelação estão inseridas, os mecanismos de comunicação que eles vão fazer uso, até mesmo para comunicar essa mensagem revelada, eles são determinados pelo contexto cultural, né? É claro que existe espaço para uma certa inovação, digamos assim, por parte dos autores, mas essa inovação, ela nunca acontece, né? Como o Paulo já colocou, num vácuo, né? A gente costuma dizer assim, até do ponto de vista mais acadêmico, que não existe gênio sozinho, né? Porque todos os autores, de certo modo, eles se debruçam em cima de tradições de escrita, tradições comunicativas, até do ponto de vista agora, né? A historiografia tem parado para pensar muito sobre essa questão do suporte material da própria escrita. Às vezes a gente, né, do ponto de vista mais teológico, a gente fica tão preocupado em pensar a mensagem, onde que esse texto quer chegar, o que esse texto diz para mim, e a gente se esquece que esse texto possui um suporte físico, material. Ele foi escrito em algum lugar. Então, a mensagem revelada, ela não só passa, digamos assim, pelo intelecto, né, por tendências culturais e intelectuais de seres humanos, mas até mesmo do ponto de vista da materialidade, existe uma certa relação. Então, a Bíblia não foi escrita no ar, ela não está voando, né? A mensagem revelada não está sendo captando por frequências celestiais, ela foi escrita num suporte material, seja ele pergaminho, seja ele rolo, seja ele tabletes, é, enfim, peles de animais, né? Como era muito comum de ser encontrado, principalmente com relação ao material bíblico, digamos assim. Então, tudo isso, né, indica que é inevitável, é impossível a gente dissociar
os autores do seu contexto e, consequentemente, tanto a mensagem como os, digamos assim, os frameworks, né, os vestígios que essa cultura vai acabar proporcionando. Até do ponto de vista, digamos assim, de uma filosofia, da comunicação, é impossível, né, que algum ser humano ele se comunique sem pré-existir enquanto indivíduo em sociedade. Ele vai precisar de uma língua, ele vai precisar de um sistema alfabético, ou não, né? Mas, grosso modo, as línguas mais desenvolvidas, por assim dizer, fizeram uso desse sistema. Mas a gente tem, no próprio caso da linguagem do Antigo Oriente Próximo, não eram todas as línguas alfabéticas, né? Então, enfim, tudo isso para dizer o seguinte: é impossível que uma mensagem, seja ela revelada ou não passe por um contexto prévio anterior. Do ponto de vista do material bíblico, da literatura bíblica, isso acontece em muito das mais diversas formas, tanto do ponto de vista, né, como eu estava dizendo, material, cultural, justamente porque a mensagem que os autores bíblicos estavam comunicando precisava ser entendido de alguma forma para aquela audiência primária, digamos assim. Então, como eu vou saber que o autor está fazendo uso de uma poesia, de um cântico, se o contexto não informou previamente essa comunidade de que aquilo segue uma lógica estilística, artística da poesia ou da prosa, enfim. Então,